Aí pessoal, estamos de volta para mais um módulo de matemática. Agora é a vez da frente 2, módulo 9. Esse módulo, junto do módulo 10, traz o conceito de função inversa para a gente poder rever, né? Prestar muita atenção que é um conceito um pouco chato por conta do agrupamento de informações que vai ter. Vamos dizer assim, tem algumas propriedades para poder assimilar, então é uma aula bastante séria, né? Próximo vídeo, módulo 10 também, então vamos prestar bastante atenção. Mas antes de começar, tem um exercício número 1 aí, nesse módulo. Por favor, peguem a apostila, na frente 2, módulo 9. Esse exercício pede exclusivamente para a gente trabalhar com duas funções e fazer a composta entre elas, assunto do vídeo passado, né? O módulo 8 da frente 2 ficou por conta de explicar como é que se obtém uma função composta a partir de duas funções. E esse primeiro exercício só pede para a gente fazer o f de g de x, de acordo com essas duas funções, e o g de f de x, de acordo com essas duas funções também, para poder provar ou chegar até uma função identidade. Só para lembrar, uma função identidade é aquela que o y é igual ao x, só isso. Mas assim, qual que é importante desse exercício? Resgatar a ideia de que com duas funções você consegue fazer uma composta. Olha só, f de g de x, você vai pegar o x do f e colocar a função g inteira lá no x do f. Repara que eu substituí x por x menos 2 sobre 3, que é exatamente a lei de definição da função f, da função g. Na função g de f de x, aí é a mesma ideia. No x da função g, eu pego a função f inteira e coloco lá substituindo. Olha só, já substituí. Fazendo o que deve ser feito, essas simplificações, por exemplo, esse 3 com esse eu posso cortar. X menos 2 mais 2 fica só o x. E aí eu provo que, nesse caso, para essas duas funções, o FOG, ou f de g de x, é igual a uma função identidade, que é só o x. Do mesmo jeito do lado de cá, pessoal, esse 2 com esse menos 2 eu posso eliminar, vai ficar 3x sobre 3. Dividindo ali por 3, eu consigo falar que o GOF, ou g de f de x, também é uma função identidade, beleza? Agora, efetivamente, a gente vai entrar no conceito de função inversa. Eu tenho duas coisas, na verdade, três coisas de suma importância para dizer para vocês. Primeiro, a definição de função inversa. Depois, como que se obtém a função inversa, certo? E terceiro, uma propriedade que é a respeito da função original e a sua função inversa no mesmo gráfico. A gente vai ver isso no exercício número 2 e a gente vai ver isso também no exercício número 4, ok? Bom, para começar, a função inversa é aquela que necessariamente vai fazer o que o próprio nome diz, vai inverter, mas só que é em questão de domínio contra domínio. Existe um pontozinho importante que não é qualquer função que assume inversa, viu pessoal? Para a função assumir uma inversa, ela tem que ser bijetora. Mas assim, no final das contas, normalmente não se pergunta se ela admite ou não admite, já chega perguntando, olha, qual que é essa inversa, ou para você poder trabalhar com alguma propriedade da inversa para poder resolver algum exercício. A ideia é que, primeiro, como vai haver, como o próprio nome diz, a inversão entre domínio e contradomínio, a gente precisa separar muito bem o que é a função original e o que é a função inversa. Para isso, eu vou usar o número 2 para exemplificar, para poder relembrar a questão da linguagem e como é que a gente obtém a função inversa. Veja bem, olha só. O exercício número 2 dá uma função f de x e dá a lei de definição dela aí, ó, 2x mais 3 sobre x menos 4. Dá só uma olhada na linguagem, porque isso aqui a gente já falou no módulo anterior. Quando eu escrevo que a função é desse conjunto para esse conjunto, é porque já ficam definidos. Aqui é o domínio, aqui é o contradomínio. Domínio, pessoal, é basicamente você pensar em quais valores o x pode assumir. Aqui está falando que o x pode ser qualquer real, exceto um valor a, na verdade pelo seguinte, x menos 4 aqui no denominador, para a função original, denominadores dentro dos reais aqui para nós não pode zerar. Então o x não pode ser 4 nesse caso. Então veja bem, vai fazer parte do nosso exercício, da nossa resolução. O x menos 4 aqui de baixo não pode dar zero. Então o x não pode ser 4. Ou seja, o domínio dessa função f é os reais exceto o 4. O a vale 4. Guarda isso aqui que no final nós vamos usar. Agora, a questão do contradomínio é justamente a definição de inversa que a gente vai usar para poder ajudar a resolver o exercício. Lembrando que o contradomínio é qualquer real exceto b. Nós precisamos de achar esse valor de b.
Só que na hora que eu já faço a ideia da inversa, dá só uma olhada aqui, pessoal. A função é f e a inversa é f elevado a menos 1. Isso aqui é só um símbolo. Esse aqui é o domínio da função inversa e esse aqui é o contradomínio da função inversa. Tudo, obviamente, baseado na função original. Então a questão é a seguinte, podem anotar aí, ó, o domínio e o contradomínio de f são, respectivamente, contradomínio e domínio de f a menos 1, ou seja, da inversa. A gente vai trocar esses dois conjuntos. A ideia não é descobrir o valor do b, porque eu já sei o valor do a aqui, né? O a faz parte, ou não deve fazer parte do domínio da função original. O contradomínio da original passou a ser domínio da função inversa. Então quer dizer que se eu achar a função inversa e analisar qual que é o valor que o x não pode assumir, eu acho esse valor de b aqui. Então quer dizer, o próximo passo depois da definição é a gente entender como é que se acha a inversa. Não é tão difícil. Aliás, é a parte mais fácil de você lembrar como é que faz. Dá uma olhada aqui, ó. Para ficar mais fácil, eu troco f de x por y, coisa que a gente já está acostumado a fazer. Agora é o principal. A questão de trocar o domínio para o contradomínio, e portanto a imagem também vai ser trocada, tem que te fazer lembrar que você vai trocar onde for y, você põe x, onde for x, você põe y. Dá só uma olhada que eu fiz. Essa é a troca principal. Você tem uma função original e ela vai gerar uma função inversa a partir daqui. Depois que você fez essa troca, basta isolar o y. O meu isolamento de y aqui foi multiplicando cruzado, ó, x vezes y e x vezes menos 4. Aí eu coloco o x em evidência desse lado aqui. Na verdade, tudo que for y eu jogo para o primeiro membro, para colocar o y em evidência e chegar na função inversa. Olha só. Recapitula comigo. Por comodidade, eu uso y ao invés de f de x, troco x por y e y por x e isolo o novo y. Achei a função inversa. Dá uma olhada aqui, ó. Tem um denominador. Esse denominador não pode ser zero. O que zera esse denominador? Um x valendo 2. Ou seja, o domínio da função inversa é qualquer x real, exceto o 2, que a gente pode levar em consideração, que é o b ali. Quer dizer, o exercício estava pedindo para achar quanto que é a elevado a b. Usei o conceito de que o domínio da inversa é o domínio da original é o contradomínio da inversa. O contradomínio da original é o domínio da inversa. Achei a e b, a valendo 4, b valendo 2, 4 ao quadrado é 16. Mas esse exercício, pessoal, é importante por conta da definição. Função inversa é aquela que troca domínio por contradomínio e contradomínio por domínio, dos mesmos conjuntos, inclusive. E esse procedimento aqui, que se você quiser voltar o vídeo aí para ver de novo, como é que você parte de uma função original para chegar para uma função inversa. Beleza? Para poder seguir na nossa ideia, tem um exercício número 3 aí, que te dá uma função do segundo grau. Eu já escrevi aqui no quadro, substituindo f de x por y. A ideia é calcular a inversa dessa, e vai ser decisivo para a nossa resposta, pessoal. Você olhar aí para o enunciado, se quiser pausa o vídeo, dá só uma olhada aí que o domínio dela é do menos 1 até o positivo dos infinitos. Isso aí vai ser importantíssimo na hora da gente resolver. Vem para cá. Como eu troquei